Querido amigo, hoje temos como alvo iniciarmos os nossos estudos no último capítulo da profecia de Miqueias. Vamos estudar Miqueias 7, 1 a 6. No texto do capítulo 7, encontramos um resumo de toda a profecia de Miqueias. Primeiro, Miqueias mostrou a insatisfação de Deus pelo procedimento do seu povo. Segundo, Miqueias mostrou o juízo condenatório do Senhor contra o seu povo. Terceiro, Miqueias mostrou o castigo do exílio que o povo experimentaria por causa dos seus pecados. Quarto, Miqueias mostrou que o Senhor lhes preservaria um remanescente que voltaria à terra prometida. E em quinto lugar, ele mostrou também que no final, por ser um Deus misericordioso e amoroso, ele mesmo providenciaria a completa restauração do seu povo, inclusive através do envio do Messias. Os versos do capítulo 7 podem ser divididos, de um modo geral, em três partes, com três palavras que podem resumir o seu conteúdo. Confissão, do versículo 1 até 6. Esperança, do versículo 7 até o 13. E perdão, do versículo 14 até o último versículo, versículo 20. Porém, para entendermos mais facilmente esse rico conteúdo, todo o conteúdo do capítulo 7, nós devemos recordar o que estudamos no capítulo 6. Na sequência dos estudos em Miqueias, no capítulo 6, percebemos, pela sua criativa descrição, que Miqueias nos levou a um tribunal. A uma sala de júri onde o Senhor e o seu povo apresentariam as suas queixas. O Senhor e o seu povo apresentariam suas reclamações um contra o outro e as controvérsias. Você deve se lembrar dessa palavra, tendo por base o quê? O procedimento de ambos. Queixas, reclamações, controvérsias, tendo por base o procedimento de ambos, do Senhor e do seu povo. O Senhor convocou os montes e as colinas como elementos sólidos e firmes, como testemunhas das suas argumentações. Deus começou com um desafio perguntando ao povo o que ele, Deus, tinha feito contrário a ele, povo. Será que tinha sido muito exigente? Deus queria uma resposta clara e objetiva. Veja o versículo 3 do capítulo 6. Porém, o povo se calou, não tinha como argumentar. Deus, por sua vez, continuou e alistou uma série de ações benéficas que ele tinha feito em favor do seu povo. Versículos 4 e 5 do capítulo 6. Sabendo, entretanto, que o povo lhe apresentaria os seus atos religiosos como argumento de que estavam seguindo a lei de Deus, o Senhor mesmo mostrou-lhes que estavam agindo apenas exteriormente, que tudo o que faziam era apenas formalidade. Deus foi mais além e mostrou que curvar-se diante dele, oferecer sacrifícios, oferecer muito azeite e até mesmo oferecer vidas humanas como tinham feito, erroneamente inclusive, eram apenas atos exteriores, atos formais, atos religiosos que não expressavam o que deveria estar nos seus corações. Essa argumentação nós vemos no capítulo 6, versículos 6 e 7. Mas Deus mostrou-lhes claramente o que ele queria. Ele queria a atitude interior dos seus corações. Queria que eles praticassem a justiça, amassem a misericórdia e se colocassem humildemente diante dele, Deus. Você lembra? Esse é um versículo-chave em Miqueias. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Nesse tribunal, então, nessa sala de júri, foi exposta a situação da cidade e dos seus habitantes. Havia impiedade, desonestidade, mentira, violência, engano, defraudação. E havia também, logicamente, riquezas adquiridas de modo iníquo. Capítulo 6, versículos 9 a 13, nos dá todo esse panorama da cidade de Jerusalém. Como consequência de imitarem os maus caminhos dos dois piores reis do reino do norte de Israel, Onri e Acabe, o povo de Judá sofreria muito. Os pecados, o abandono da lei, não ficariam sem punição. Eles,
Os do Reino do Sul trabalhariam e se esforçariam sobremodo, mas não usufruiriam do resultado do seu trabalho. Plantariam e colheriam, mas não comeriam. No final, a cidade toda seria arruinada, seria devastada pelos inimigos. Essa é a mensagem de Miqueias 6, 14 a 16. Então, nesse tribunal, certamente, o povo de Judá foi considerado culpado. O capítulo 7, então, tem o seu início com palavras, logicamente, do verso 1, e ali lemos a seguinte palavra do Senhor. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão. Como os rabiscos da vindima, não há cachos de uvas para chupar, nem figos temporãos, que a minha alma deseja. Miqueias começa esse capítulo final com um lamento pessoal. Ele procurou por toda a nação, mas não encontrou gente honesta, gente reta, pessoas justas. As palavras desse verso 1 provavelmente são palavras do profeta, falando em nome da própria cidade de Jerusalém. A cidade estava reconhecendo que encontrar justos, procurar e encontrar pessoas retas e honestas era tão difícil quanto encontrar frutas do verão depois que a colheita tinha terminado. Nesse verso 1, vemos o povo se lamentando. Essa expressão, ai de mim, aparece também em Jó 10, versículo 15, e no hebraico significa algo vazio, algo oco, expressando o sentimento de inutilidade, de algo vão. A situação de Judá foi comparada ao estado da horta ou da videira ao finalizar o verão. Não havia nada, não se encontrava mais nada, nem mesmo depois de uma busca completa, não havia nada para se comer. Não há frutos, não há como se alimentar. O desejo pelos primeiros frutos ficou sem ser satisfeito. Essa expressão, então, descreve uma situação desesperadora e merece essa exclamação de vazio, de inutilidade. Ai de mim! Querido amigo, essa era a infeliz situação do povo de Judá que foi julgado por Deus. Então, diante dessas considerações, o título que melhor traduz essa situação se vê nessa pequena sentença. Consequências do abandono da lei de Deus. Consequências do abandono da lei de Deus é o título que nos dá base para as nossas conversas, as nossas reflexões, com base então em Miqueias 7, 1 a 6. Miqueias 7, 1 a 6, consequências do abandono da lei de Deus. Nesse primeiro parágrafo do capítulo 7, então, o último capítulo da profecia de Miqueias, encontramos a confissão da própria cidade admitindo a sua triste situação como recompensa pelos seus pecados cometidos, como consequência do abandono da lei de Deus. Nessa primeira parte do capítulo 7, Miqueias dá a resposta de Jerusalém às acusações e à sentença apresentada por Deus no capítulo anterior. Judá, através de Miqueias, reconheceu que tinha abandonado o Senhor e a sua lei. Judá, através do profeta Miqueias, lamentou seu estado, sabendo que teria que encarar o castigo da parte de Deus. Judá, certamente, sabia que reconhecer a sua condição era o primeiro passo para ter esperança e conquistar o perdão divino. Nesses versos, através de Miqueias, então Jerusalém constatou o seu pecado, a sua corrupção, a perversão da nação e dos indivíduos. Admitiu que toda a vida estava arruinada. Judá, o povo de Deus, estava triste e desolado. Através do profeta, então, ele lamentou. Não se encontram piedosos, não se encontram pessoas de procedimentos retos. Todos eram maus, todos estavam contaminados. Era uma situação de grande abatimento que nos faz lembrar as palavras do salmista. Corrompem-se
e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Conforme Salmo 14, 1-3 e Romanos 3, 10-12, citado por Paulo. A situação, querido amigo, era drástica. Não havia justiça nem amor, não havia confiança mútua. E até nas relações mais íntimas, no relacionamento familiar, havia dissensão e traição. Querido amigo, depois que Miqueias descreveu figuradamente a situação do povo que foi comparada com o desejo de comer uma fruta de verão e não poder comê-la porque não existia mais, agora o profeta começa a descrever a situação real, a situação concreta do povo. Miqueias, então, confessa o pecado de Judá, admitindo o caos moral e espiritual da cidade do povo de Deus. Então, diante disso, o princípio que esse texto apresenta para nós podemos percebê-lo nessa frase. O abandono à lei de Deus revela a total pecaminosidade do ser humano. Eu repito, esse é o princípio que nós precisamos entender e aplicar em nossas vidas com base nessa palavra de Miqueias 7, 1-6. O abandono à lei de Deus revela a total pecaminosidade do ser humano. Isto é, quando o homem fica sozinho, quando não tem uma lei divina para lhe controlar, o homem revela toda a sua podridão, todo o seu pecado, toda a sua insubmissão a Deus. E nesse texto, nós encontramos então agora 5 consequências do abandono da lei de Deus. A primeira consequência do abandono da lei de Deus é a total falta de piedade. Veja o versículo 2, eu leio para você. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com a rede. Querido amigo, o próprio povo estava admitindo então os seus erros e a justiça de Deus em castigá-los. Reconheceram que não havia na terra um homem piedoso ou reto. Todos praticavam a violência e, além disso, maltratavam até os próprios irmãos. Então, é a partir do verso 2 que temos mais detalhadamente a descrição da situação da cidade. Não havia nenhum piedoso, que pode significar também, não havia misericordiosos ou pessoas dedicadas ao cuidado dos outros. O movimento que deu origem à seita dos fariseus procurava estabelecer a necessidade de estar conscientes da presença de Deus, a necessidade e o valor da oração e a necessidade do estudo da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, mas procurava estabelecer também a necessidade do cuidado e do amor fraternal mútuo. Embora todas essas atitudes fossem desejadas, nenhuma delas era encontrada. Todas haviam desaparecido como as frutas depois da colheita. Também não se encontravam cidadãos retos entre os habitantes. A palavra iassar no hebraico, traduzido por reto em português, tem o sentido de justo, direito, o oposto do perverso. Em 2 textos do Antigo Testamento se menciona o livro dos justos, em Josué 10:13 e em 2 Samuel 1:18. Nesse livro se registravam atitudes corretas e justas que mereciam ficar como exemplo para as gerações. Pela situação da sociedade nos dias de Miqueias, querido amigo, percebe-se que não havia o que ser registrado naquelas páginas do livro dos justos. No verso 2, juntamente com o verso 3, nós percebemos que desde o menor até os líderes e príncipes, as autoridades, todos estavam contaminados pela maldade. Essa é a situação do homem quando ele abandona a lei de Deus. A segunda consequência do abandono à lei de Deus é a plena prática do mal, a total prática do mal, versículo 3.
As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos da sua alma. E assim, todos eles juntamente urdem a trama. O povo reconheceu que tinham se dedicado à prática do mal. Os príncipes, os juízes, os poderosos, as autoridades abusavam da justiça para oprimir os outros. Nesse verso se explicam essas ações maldosas. Se percebe que o coração do problema era o problema do coração. Porque você deve se lembrar que o Senhor Jesus tinha dito: mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e assim por diante. O que sai da boca vem do coração, e é isso que está no coração é que contamina o homem. Mateus capítulo 15, versículos 18 e 19. Querido amigo, os que tinham poder faziam alianças para conseguir seus objetivos. Eles tramavam uns com os outros para que sempre pudessem lucrar. A expressão urdem a trama significa retorcer, entretecer, tecer uma prática para se obter os fins desejados. Embora seja uma palavra dura, a sociedade daqueles dias, e principalmente os poderosos, era uma máfia de malignos muito bem implantada e altamente desenvolvida. Querido amigo, ninguém ficava de fora dessa trama ardilosa. A pergunta que eu quero deixar no ar para que você responda é: será que essa nossa sociedade também não tem tido essa descrição? Mas a pergunta mais grave que devemos fazer é: será que nós estamos juntos com essa sociedade? Será que se fossem procurar pessoas justas hoje, nós seríamos encontrados como raros no meio de uma sociedade corrupta? Ou será que nós estaríamos juntos com todos corruptos? A terceira consequência do abandono à lei de Deus é a queda até dos melhores. Veja o versículo 4. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Ai de todos vocês, porque a confusão está ali. Querido amigo, houve reconhecimento de que todos se mostraram corruptos. O povo reconheceu também a chegada, então, do castigo previsto. Deus tinha avisado por meio dos seus profetas que o castigo viria. E o castigo, de fato, estava vindo. A comparação aqui é com espinheiros. Alguns pesquisadores identificaram esse tipo de planta como aquela que leva o nome de espinho de Cristo. Um espinho com o qual fizeram a coroa para zombarem do Senhor Jesus, logo antes da crucificação. Era uma planta com flores bonitas e vermelhas, porém eram plantas infrutíferas. Podia-se procurar, mas não se encontrariam frutos nessa planta, só espinhos que ferem. Esse era o retrato da sociedade daqueles dias. Por isso, a expressão, o dia do teu castigo, significa o dia da visitação, termo que vem também nas páginas do Novo Testamento, para descrever o quê? A vinda do Messias, numa referência a uma demonstração especial do poder de Deus. E era tão certa essa vinda que no original hebraico se usou o verbo no tempo perfeito como algo que já tinha acontecido. Os profetas, as sentinelas de Deus, já haviam avisado e o castigo logo aconteceria. Querido amigo, diante de tantos pecados e do caos da sociedade, certamente o nosso Deus derramaria e derramará o castigo sobre os pecadores. A quarta consequência do abandono da lei de Deus é a total falta de confiança. Versículo 5. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Afinal, Judá teve que admitir que não se podia confiar em ninguém.
aquele amigo, aquele com que se faz confidências, também esses poderiam usar os segredos contados para lucrar, para obter vantagens. E chegamos então ao final, na quinta consequência do abandono da lei de Deus, é a destruição da família, versículo 6. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da própria casa. Não havia em quem confiar, pois nem na própria família era possível se confiar. Havia traição entre pais e filhos, entre os próprios membros da família. Querido amigo, era uma situação caótica, e por isso, então, o melhor refúgio era procurar no Senhor, do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor, do que confiar em príncipes, conforme o salmista no Salmo 118, versículo 9. Quando a sociedade se torna assim tão corrupta, não temos ninguém para confiar, senão no próprio Senhor. Eu espero, querido amigo, que você deposite a sua confiança no Senhor Deus, porque só Ele merece a nossa entrega da nossa vida a Ele. Que Deus te abençoe e que você possa não estar no meio dessa sociedade corrupta e confiar plenamente no Senhor. Um grande abraço e até o próximo programa.